Boa noite, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa segunda-feira, dia 27 de julho, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live. E hoje nós estamos aqui com a Regiane, que vai fazer a tradução com as libras, o André Pereira na filmagem, né? E estamos aqui com o Eduardinho aqui, ó. O Dudu está visitando a gente aqui, o filho da Regiane, está participando conosco aqui. E hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, o valor da intercessão. Eu gostaria muito que você participasse, né? É um assunto extremamente importante, porque todo cristão precisa aprender a orar. Precisa aprender a interceder, para que você não fique na dependência somente da oração das outras pessoas, né? E eu quero convidar você, antes da gente entrar na palavra, né? Eu quero convidar você a fechar seus olhos aí onde você estiver e nós vamos orar ao Senhor, primeiramente com ações de graça, louvor, adoração, porque nós temos muitos motivos e muitas razões para agradecer, para louvar e adorar a Deus. Amém? Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, muito obrigado, Pai, nessa segunda noite nós estamos aqui na Tua santa e gloriosa presença para Te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo dom da vida, Te agradecer pelo ar que respiramos, Te agradecer por Tua graça, a Tua bondade, a Tua fidelidade e o Teu amor, Pai, que dura para sempre. Nós Te agradecemos pela nossa salvação em Cristo, que recebemos de graça, favor imerecido. Te agradecemos pelo Teu Espírito que habita em nós. Te agradecemos pela Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade, Pai. E Te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor está nos dando nessa segunda-feira, Pai, para ensinar a respeito da intercessão. Que o Senhor abra os olhos espirituais do Teu povo, que eles possam compreender esse assunto tão importante, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Irmãos, eu quero dar início a essa ministração, né? Que é o valor da intercessão. Primeiramente, para falar que a nossa igreja, a IHM, ela tem como uma igreja local, né? Existe a Igreja Universal de Cristo, composta por todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. E dentro dessa Igreja Universal de Cristo, composta pelos nascidos de novo, existem as igrejas locais, né? Cada igreja local com o anjo da igreja, que é o pastor, presidente e líder espiritual desse pequeno rebanho, né? Que recebeu uma visão, uma missão, né? E nós, como igreja local, aqui no bairro do Jardim Helena Marinho, Osasco, Zona Norte, São Paulo, né? Nós temos uma missão a cumprir, segundo Marcos 16, do 15 ao 18, e Mateus 28, do 18 ao 20. E essa missão ela tem duas etapas, duas tarefas importantes. A primeira, pregar o evangelho a toda a criatura, né? Para que todos possam conhecer a respeito das boas novas do evangelho de Cristo, da salvação. E a segunda é fazer discípulos em todas as nações, né? Todos aqueles que ouviram acerca do evangelho, optaram por aceitar a Cristo e se converter e nascer de novo, né? Então essas pessoas precisam agora serem treinadas para se tornarem discípulos de Cristo, né? E a nossa igreja, a nossa comunidade IHM,
nós recebemos uma visão da parte de Deus quando nós inauguramos a IHM em 1998, há 22 anos atrás. Deus nos deu uma visão, né? Qual que é a visão da IHM? Ver o reino de Deus se expandir sobre a face da terra como uma consequência da pregação do Evangelho de Cristo, da união e cooperação das igrejas evangélicas, da realização de diversos projetos sociais, resultando na salvação e na libertação de milhares de pessoas. Essa é a nossa visão. Se temos uma visão, então nós temos uma missão para cumprir, né? Que é cooperar para o crescimento do reino de Deus, fazendo 3 coisas importantes: pregar o Evangelho a toda criatura, praticar o amor de Deus realizando obras sociais e apoiar outros ministérios, ajudando-os a cumprir o seu chamado. E a gente tem procurado ser fiel nisso. A gente tem pregado o Evangelho, não só aqui em Osasco, mas temos pregado o Evangelho através das lives, temos pregado o Evangelho enviando missionários, ajudando no sustento dos missionários. Temos também praticado obras sociais, praticando o amor de Deus. São muitas obras sociais que a nossa igreja realiza e apoia, muitas ONGs, 18 ONGs, e temos também apoiado outros ministérios, ajudando esses ministérios a cumprir o seu chamado. Como eu falei, 18 ONGs, várias agências missionárias, diversos missionários. Esse é o papel. Agora, para que a nossa igreja tenha sucesso em tudo isso, nós precisamos, né, edificar a igreja em 5 pilares, né? Eu não vou falar dos 5, mas um dos pilares é a oração, é a intercessão, né? O pastor, que é o anjo da igreja, que é o líder e sacerdote desse rebanho, e que tem uma grande responsabilidade diante de Deus e diante da comunidade, sua família, a liderança precisa muito de intercessão, né? Porque para a gente ter sucesso no cumprimento da missão que Deus nos delegou, nós precisamos estabelecer 3 fases da conquista, né? A primeira fase de uma conquista, vamos comparar que é um grande rei que quer conquistar nações. Então existem 3 fases. A primeira fase é a força aérea, né? No nosso caso, a força aérea são os intercessores comprometidos com o reino e com a visão que Deus nos deu. A nossa igreja precisa de intercessores fiéis. Eu louvo a Deus porque nós temos poucos, não são muitos, mas temos intercessores fiéis, que todos os dias nos cobrem com as suas orações, com a sua intercessão. Isso é muito importante, né? Que oxalá outras pessoas despertem para essa necessidade. É a força aérea, são os intercessores, que entram no reino espiritual e resiste o valente, e amarra o valente. Jesus disse, né? E também liga na terra aquilo que precisa ser ligado e desliga na terra aquilo que precisa ser desligado através dessa chave poderosa que é o nome de Jesus. A segunda fase é a infantaria. O que é infantaria? É aqueles que vão lá na linha de frente, os evangelistas, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que abordam as almas, vão até onde as almas estão para pregar o evangelho, evangelizar, ganhar almas. E existe também os discipuladores, são aqueles que são mestres, pastores, para cuidar dos novos convertidos, pastorear as pessoas, são os líderes de célula, o pastor, né, a sua equipe, e são os discipuladores. Então a igreja ela precisa basicamente, né, além dos mantenedores financeiros, obviamente, mas ela precisa de 3 fases importantes.
a força aérea, que são os intercessores, a infantaria, que são os evangelistas e missionários, e os discipuladores, que são aqueles que vão ensinar e doutrinar o rebanho, para que o rebanho cresça espiritualmente. E hoje nós vamos falar da força aérea, dos intercessores, né? Nós precisamos, todos os cristãos precisam aprender a interceder. Existem comunidades, né, que dizem assim, aqueles irmãos ou aquelas irmãs, elas receberam o dom da intercessão. Então toda a igreja leva papel para essas irmãs, fazem pedidos de oração, né? Mas nós precisamos entender que, embora existem pessoas que se consagram mais à prática da intercessão, intercessão é uma lei espiritual que todos os cristãos, todos, sem exceção, precisam conhecer, né? E precisam se entregar a essa prática em favor da sua família, em favor da nação e em favor da igreja de Cristo, principalmente da sua igreja local, que tem servido você, tem investido na sua vida, né? Ao invés de fazerem críticas, muitas delas destrutivas, interceda, se coloque na brecha, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre intercessão. Espero que essa live abençoe você, ensine você como interceder e estimule você a todo dia fazer um período de intercessão, né? Por enquanto a gente não está podendo ter aquelas reuniões grandes para vigílias e tal, mas você vai fazer em casa, junto com a sua família. Jesus falou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria presente. Primeiro vamos definir o que é oração de intercessão. Oração de intercessão é o tipo de oração que tem por finalidade orar pelo próximo, ou pela nação, ou por uma instituição, no caso a igreja, ou por um grupo de pessoas, né? Intercessão é você se colocar diante de Deus em favor de uma ou mais pessoas, né? É o tipo de oração que você entra na presença de Deus para interceder a favor de alguém. Pode ser teu esposo, tua esposa, teu pai, tua mãe, teus filhos, né? Sua família, seus amigos, os irmãos, o pastor, a liderança, o nosso presidente, nossos governantes precisam muito de oração. E a Bíblia ensina que nós devemos orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade, para Deus dar a eles sabedoria, direção e discernimento, né? E Deus, ele está por trazer um dos maiores avivamentos que essa terra já viu. Eu creio nisso, porque é um avivamento que vai levantar a igreja, acordar a igreja que está dormindo, a noiva, para que haja uma explosão de evangelização pelo mundo antes do arrebatamento da igreja e da segunda vinda de Cristo. E Deus vai trazer um avivamento. Agora, para que o avivamento venha, os cristãos precisam orar, precisam interceder. Nós precisamos orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter, se humilhar, eu virei do alto céu, sararei a vossa terra e derramarei, né? Joel 2 diz, derramarei do meu espírito. Também essa promessa, né? Agora, nós precisamos interceder. E o que é intercessão? Olha só, eu vou dar para você algumas definições de intercessão. Primeiro, intercessão é dar à luz no reino do Espírito as promessas e os propósitos de Deus, né? Então Deus tem promessas para a nossa vida, individualmente dizendo, mas Deus também tem promessas e propósitos para a nossa igreja e para a nossa nação. Nós precisamos dar à luz a essas promessas e a esses propósitos para que eles se materializem, para que eles se cumpram.
E isso é na oração, é na intercessão. Como Daniel, né, quando intercedeu pelo retorno do povo de Israel à terra, que eles estavam na Babilônia e já tinha passado 70 anos que Deus havia prometido que quando desse 70 anos Deus traria de volta o povo. Daniel descobriu e ele começou a interceder, ele orou, né? Intercessão é a oração que faz valer a vontade de Deus, estabelece a vontade de Deus na vida de uma ou mais pessoas, numa nação, numa igreja. Intercessão é você descobrir o que está no coração de Deus e orar para que isso se manifeste na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua nação e na terra. Oração é se colocar diante de Deus em favor do homem, em favor de alguém. É ver a necessidade para uma intervenção divina nas mais diversas situações. Intercessão é captar a mente de Cristo, de modo a ver as circunstâncias como Cristo as vê, e unir-se a Ele em súplicas, para que Deus se mova de tal maneira, glória a Deus, que a sua vontade e o seu propósito divino sejam cumpridos na vida das pessoas ou na nação. Interceder é enfrentar as forças opostas de Satanás, colocando-se diante de Deus, aleluia, firmado nas promessas do Senhor. Intercessão tem o aspecto de combate, de guerra, levantando-se na autoridade de Cristo contra o reino das trevas. Intercessão são as dores de parto, movidas pelo Espírito Santo, impulsionando-nos a orar por uma pessoa, por um grupo ou por uma nação. Entendeu a importância da intercessão? E nós somos chamados por Deus para a gente interceder, como eu havia dito, pelas autoridades e por todas as pessoas que estão investidas de autoridade. O pai, a mãe, o professor, o prefeito, o governador, o presidente, os deputados, seja quem for. Olha o que Paulo diz para Timóteo, seu filho na fé, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Antes de tudo, pois, eu exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Por isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que interessante, né? Geralmente a gente tem a tendência de ficar criticando os governantes, né? Mas Paulo está dizendo que nós, como cristãos, devemos nos colocar diante de Deus em favor do nosso presidente, em favor de todas as autoridades. E ele diz aqui, para que a gente possa viver uma vida tranquila, mansa, com toda a piedade e respeito, porque isso é agradável e aceitável diante de Deus. E olha que interessante, Deus, Ele busca intercessores na terra. Olha que interessante, Ele está buscando intercessores. Isaías 64, verso 7. Olha o que diz, ó. Eu vi que não havia ajudador algum, e Deus se maravilhou de que não houvesse um intercessor, um apenas. Então, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Isaías 59, 16. Olha lá. Não havia um intercessor por Cristo, um sequer. Isaías 64, verso 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha,
porque esconde de nós o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Olha só, Deus não achou ninguém que invocasse a Ele para que Ele não consumisse a humanidade com a sua ira devido à iniquidade. E Deus, em Ezequiel 22, do 30 ao 31, Ele está buscando intercessores que vão tampar a brecha, né? Olha lá, busquei entre eles um homem que tapasse o muro na brecha e se colocasse na brecha perante mim em favor desta terra, para que eu a não destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre esta terra a minha indignação, com o fogo do meu furor eu os consumi. Olha como é sério isso, né? Então o Brasil precisa de intercessores. Nós cristãos precisamos orar muito pela nossa nação, amar a nossa nação, chorar em favor da nossa nação, confessar diante de Deus os pecados, as atrocidades, as corrupções, injustiças cometidas em nossa nação, clamar a Deus em favor dos nossos governantes, clamar a Deus em favor da igreja, em favor dos pastores, dos líderes, das famílias, não é? Tiago 5,16 diz: orai uns pelos outros, né? Nós somos ordenados a orar uns pelos outros. Eu oro por vocês todos os dias, né? E nós temos na Bíblia exemplos de homens de Deus que eram intercessores, que se colocavam diante de Deus em favor da nação e em favor da sua família. Eu vou dar o primeiro exemplo. Abraão, nosso pai na fé. Quando ele ficou sabendo que Sodoma e Gomorra receberia o juízo de Deus, já que eram duas cidades pecaminosas, profanas, que não se arrependeram, em Gênesis 18, então do versículo 22 ao 32, Abraão intercede a Deus em favor do seu sobrinho Ló. E ele pede para Deus: Senhor, não se ire, se lhe falo somente mais uma vez. Se porventura nessa cidade houver ali 10 justos, o Senhor respondeu: eu não a destruirei por amor dos 10. Mas ele parou nos 10. E infelizmente na cidade não havia 10. Havia Ló, que era um homem justo. Até a sua mulher olhou para trás e foi transformado em uma estátua de sal, porque o coração dela estava preso ali. E tinha as duas filhas dele, né, que saíram com ele. Só, entendeu? Então Deus, porque Abraão parou no 10, Deus derramou o seu furor e riscou do mapa duas cidades, Sodoma e Gomorra. Caiu fogo do céu, enxofre, e destruiu aquelas cidades. Porque Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado, né? Glória a Deus que Cristo morreu por nós e agora nós estamos no tempo da graça, né? As portas da salvação estão abertas. Mas Abraão intercedeu pelo seu sobrinho, Deus salvou seu sobrinho, né? Nós vemos Moisés também, lá em Êxodo 32, intercedendo pelo povo de Israel, pela nação de Israel. Porque aquele povo, né, murmurava, aquele povo que saiu do Egito e que viu tantos sinais, tantos milagres, ainda assim eles não criam, ainda assim eles murmuravam e ainda fizeram um bezerro de ouro quando Moisés demorou 40 dias para receber as tábuas da lei. E Deus chega para Moisés e fala: deixa-me que eu destrua esse povo e de você eu farei uma nova nação. Aí Moisés amava aquele povo. Quando a gente ama, a gente intercede. E aí Moisés intercedeu. Olha que oração linda. Eu vou ler um trecho. Ó. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Isso foi o que Deus falou com Moisés. Porém Moisés suplicou ao seu Deus e disse:
Por que se acende, Senhor, a tua ira contra este povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? E aí ele faz uma intercessão linda diante do Senhor. E aí qual foi o resultado? Olha lá. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. E Deus, devido à intercessão de Moisés, perdoou aquele povo e não destruiu, porque alguém se colocou entre ele em favor da nação, que no caso aqui foi Moisés, né? Glória a Deus, nós servimos o Deus de Moisés, né? Aí vemos Daniel também, lá em Daniel capítulo 9, do verso 1 ao 27, capítulo 10, do 1 ao 12, né? Ele intercedendo em favor da nação que foi levada para o cativeiro por Nabucodonosor na Babilônia. E ele viu que o tempo já tinha passado, que foi profetizado pelo profeta, e ele ora reivindicando a libertação do cativeiro e o retorno do povo. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te temem, e guarda os teus mandamentos. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a se humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O anjo disse, e glória a Deus que a intercessão de Daniel atraiu o anjo, e o anjo trouxe as boas novas, né? Que Deus iria cumprir a promessa, e de fato Deus libertou o povo do cativeiro, e a nação pôde retornar à sua terra. Glória a Deus. Você sabe que através da intercessão da Igreja de Cristo, Deus frustra os desígnios do diabo e estabelece a sua vontade através da nossa oração, através da nossa intercessão. Por isso que um dos textos mais poderosos da Bíblia está em Mateus 16, do 18 ao 19, e Mateus 18, do 18 ao 20, onde Jesus diz: olha, eu darei a vocês a chave do reino dos céus. Olha só, quem recebeu as chaves do reino dos céus? Eu recebi e você recebeu. Se você é um cristão que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, que nasceu de novo, que ama a Cristo, que crê no Evangelho, você recebeu uma chave, as chaves do reino dos céus. Você diz, mas que chave é essa? Essa chave é o direito de usar o nome de Jesus em oração, né? Para entrar perante o trono de Deus, perante o trono da graça. E ele diz que com essa chave, tudo que você ligar na terra será ligado no céu pelo Pai, e o que você desligar na terra será desligado pelo Pai lá no céu. Ou seja, é a ação da igreja na terra que vai determinar a ação de Deus no céu em favor da terra e em favor dos homens. Veja o poder que nós temos em nossas mãos. Em outras palavras, se a igreja não orar, se a igreja não clamar, se a igreja não interceder, Deus não tem como se mover e cumprir, né, os seus desígnios, suas promessas na nossa família, na nossa nação. A igreja precisa orar usando as chaves do nome poderoso de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, né? Aí você vai dizer, mas por que isso? Olha o que diz o Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Olha só, os céus são os céus do Senhor, mas na terra Ele a deu aos filhos dos homens. Isso significa que, né, Deus nos deu autoridade sobre a terra. Por isso que nós somos chamados reis e sacerdotes em Cristo. E tudo que a igreja liga aqui na terra, então o céu vai ligar, concordando com a oração da igreja baseada na palavra. E o que a igreja desliga, o céu vai desligar. Por isso que, segundo a Crônica 7, do 13 ao 16, Deus diz assim, ó: se eu cerrar os céus,
de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, veja, é uma condição, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, e estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Olha aí que coisa linda, né? Deus, Ele interfere na terra, Ele interfere na nação, Ele interfere na nossa família, Ele interfere na nossa igreja, mediante a intercessão. Isso é importante, né? Olha só, a palavra profética revela a vontade de Deus, mas é na intercessão que há a manifestação do poder no cumprimento da promessa. Aleluia! Glória a Deus, né? E Deus deseja que os cristãos intercessores reivindicam o cumprimento das suas promessas, dando a Ele a condição de manifestar o seu poder, cumprindo as suas promessas na nossa vida. Isaías 43, 26 diz: desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas reivindicações, para que eu possa te atender, para que eu possa te justificar. Né? Deus quer que a gente desperte a memória dele. Né? Intercessão, ela funciona como uma cobertura espiritual. Jesus deixa isso claro em Lucas capítulo 13, do versículo 1 em diante, na parábola do viticultor, né? Diz lá, Jesus diz que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira, e não a acho. Pode cortá-la. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandará cortá-la. Olha aí que interessante, né? Procure entender isso. Ó. Vamos falar da sua família, da nossa família, né? Todos nós temos pessoas na nossa família que são duras de coração, que são incrédulas, são resistentes ao Evangelho, são desobedientes, vivem uma vida pecaminosa, e isso nos causa uma grande perturbação, uma grande angústia e uma grande preocupação com a integridade delas, física, e ainda o destino eterno delas. Porque você sabe muito bem que se essas pessoas morrerem sem primeiro aceitarem a Cristo, se arrependerem e nascerem de novo, elas vão para o inferno. Elas vão para o inferno, porque filho de crente não é crente. Neto de crente também não é crente. O fato de um pai ser salvo não quer dizer que o filho é salvo automaticamente. E assim vale para qualquer parente, né? E às vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, quer ir lá enfiar a goela abaixo o Evangelho, né? E quer forçar a nossa fé na vida deles, e não dá certo. Acaba gerando desgastes, contenda, brigas, né? Então o que Deus nos ensina? Que quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É Ele que convence. É Ele que convence. Não sou eu nem você. Quem convence é o Espírito Santo. Hoje eu estou aqui pregando, mas há 34 anos atrás, o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e colocou em mim um desejo de aceitar a Cristo, me arrepender e vir para o Evangelho. E o Espírito Santo fez o mesmo com você, não é? Aí você diz, mas fez porque a gente era bonzinho, ou porque a gente era um escolhido. Não, alguém se colocou na brecha em nosso favor. Porque veja que esse viticultor, ele ameaçou e pediu para
cortar a figueira que não estava dando fruto. Porém, o viticultor se colocou na brecha, intercedeu em favor da figueira. E por causa da intercessão do viticultor, o dono da figueira, né, não cortou a figueira. E ela foi poupada de ser cortada. Essa figueira, ela representa a nossa família, né? Que o salário do pecado é a morte. Entendeu? Mas, por causa da intercessão do viticultor, ou seja, do intercessor que está na família, Deus acaba preservando aquele pecador da família. Não porque Deus não está ligando para o pecado dele, não é isso, mas honrando a intercessão do viticultor. Deus honra a nossa oração e a nossa fé. Em Atos 16:31 ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, quando você se coloca na brecha em favor da sua família, né? Quando você se coloca na brecha em favor de um parente seu, em favor de um familiar seu, parece que não está acontecendo nada, mas Deus está indo lá onde o pecador está, e através do Espírito Santo está trabalhando na alma dessa pessoa, no coração dessa pessoa, para convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. É um processo. Eu lembro que a minha mãe, ela foi para Cristo e se converteu em 1985. Eu até fui assistir um culto, né? Mas eu estava com o meu coração preso no mundo, né? Preso nessas coisas que o mundo oferece para o adolescente, para o jovem. E eu não permaneci, só fui e fiz uma visita. Mas a minha mãe aprendeu a orar, aprendeu a se colocar na brecha em meu favor. E toda vez que eu saía para ir para um salão de baile, que eu saía para ir para uma balada, minha mãe ia para o quarto, dobrava o seu joelho e dizia: Senhor, tu tem uma obra na vida do meu filho. Senhor, não deixa que nenhum mal aconteça. Fala com ele e frustra ele ali, Senhor, que ele não sinta paz em lugar nenhum a não ser no Senhor. E minha mãe orava assim por mim. E olha, eu vou dizer para você como funciona, hein? Aonde eu ia, nos bailes, nas farras, ali eu voltava chorando, ali eu voltava frustrado. Nada daquilo me satisfazia. Deus foi me cercando de todos os lados, né? E eu ouvi a voz de Deus no meio do salão de baile. Eu ouvi a voz de Deus nas madrugadas. Deus falava: o que você está fazendo aqui, meu filho? Eu tenho um plano para realizar na sua vida. Aqui não é seu lugar. E ali eu começava a chorar. E os meus amigos não entendiam nada, dizendo: por que você está chorando? E aí eu falei para um amigo meu, falei: é porque Deus está me chamando. Jesus está me chamando. E eles debochavam de mim. Mas no dia 11 de novembro de 1986, uma terça-feira, eu voltei do serviço, era aniversário da minha mãe, e eu não comprei nenhum presente para ela naquele momento. Dei os parabéns, pedi perdão e prometi que no outro dia traria o presente, mas ela disse: não, você não precisa me dar nada, o único presente que eu quero é que você vá no culto. Era um culto de terça, culto de oração. E eu disse para ela: não, esse presente eu não vou te dar, mãe. Endureci meu coração e fiquei na sala assistindo um esporte, que eu gostava muito de assistir esporte, e gosto até hoje. E minha mãe foi para o culto, 7h30 ela foi para o culto, e eu na sala. E a igreja era na rua aqui de casa também, aqui onde está a IHM, um pouquinho mais para frente. E ela dobrou o joelho e falou assim: Deus, é hoje que eu quero esse presente. Fala com meu filho lá naquela sala, traz ele hoje aqui, Senhor. E é incrível, meus irmãos, na hora que eu estava ali sentado, veio a voz de Deus dizendo: levanta-te agora e vá para minha casa que eu quero falar com você. E eu levei um susto e eu saí correndo e deixei televisão ligada, deixei porta aberta e corri para dentro da igreja. E sentei na última fileira.
E ali Deus usou grandemente o pastor que estava ali dirigindo o culto. E ele trouxe uma mensagem que foi direta ao meu coração. E quando ele fez o apelo, eu saí correndo literalmente, e o abracei, nós ficamos juntos ali uma meia hora, e eu chorei muito ali, e eu senti como se eu estivesse abraçando a Cristo ali. E ali eu me entreguei totalmente a Cristo. E já se passaram 34 anos desse encontro com o Senhor. E eu cada dia amo mais esse Cristo, cada dia eu amo mais, né? Mas eu sei que a oração da minha mãe foi fundamental, a intercessão. Eu lembro que nesse período o diabo tentou ceifar minha vida várias vezes. Assaltos, acidentes, afogamentos. Mas Deus sempre colocava um anjo para me salvar e me dar o livramento. E não é porque eu sou bom, não. É porque havia uma intercessora na brecha. Está vendo a importância de você se colocar na brecha em favor da sua família? Por isso que no MD, lá no finalzinho do MD, o que tem lá no final do MD? Um espaço para você anotar seus pedidos de oração, para você se colocar na brecha, para você interceder pela sua família. Eu ali no meu MD tenho o nome de toda a minha família, toda a família próxima e a família distante, tio, tia, primo, prima, todos. E eu vou dizer para vocês, de 86 para cá, mais de 20 e poucas pessoas da minha família se converteram e nasceram de novo. Vários já estão lá na glória, meus 2 avós, o paterno e o materno, né? Minhas 2 avós, materna e paterna, meu bisavô, né? Entendeu? Tios já estão na glória, meu pai, meu saudoso pai se converteu ao Senhor, e eu tive o prazer de ajudá-lo a batizar. Então veja bem, há poder na oração, há poder na intercessão, né? Entendeu? Isso é muito importante. Por isso que eu quero te dizer uma coisa para você. Veja bem. Quando acontece, não sei se você já reparou isso, tem pessoas que recebem balas perdidas, acidentes, coisas assim que você fala assim, não, deve ter morrido. E essas pessoas são poupadas. O que a sociedade diz? Que não era a hora delas ainda. Foi sorte. O destino ainda não é nada disso. É porque essas pessoas estão debaixo da cobertura da intercessão de uma mãe, de uma avó, de um pai. E Deus, por amor ao intercessor, por amor às suas promessas e honrando a intercessão e a fé do intercessor, Deus poupa aquelas pessoas, né? Eu vou contar alguns testemunhos, já contei o meu, né? Mas eu tenho um amigo meu aqui na cidade que é pastor, ele mexia com tráfico de drogas, mas a sua mãe era uma intercessora, uma crente de fé, de intercessão. E ele, trocando tiro com outros traficantes, ele recebeu 7 tiros, a queima-roupa no seu corpo, 7 tiros. Tem pessoas que com 1 tiro já morrem, imagina 7, né? E algumas dessas balas ainda estão dentro do corpo dele. Mas Deus o poupou. Se você olhar para ele, você não fala que aquele homem recebeu 7 tiros. Tem uma saúde perfeita, é uma pessoa perfeita, né? E depois daquele episódio ele se converteu e hoje ele é um pastor, um pregador da palavra de Deus, por causa da intercessão da sua mãe. Pastor David Robertson, né? Ele conta a história dos seus filhos. Num determinado momento, ele foi despertado pelo Senhor na madrugada para orar pelo seu filho. E ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão aberta, que o seu filho estava num apartamento, numa festa, e todos eles, ele mais os amigos, consumindo droga. De repente entrou um anjo da morte nesse lugar e veio passando assim, passou por um jovem
e aquele jovem teve uma overdose e morreu. Isso ele vendo na visão. Aí passou no segundo jovem a mesma coisa. Quando já ia pegar o filho dele, por causa da intercessão dele, veio um anjo do Senhor e se colocou entre o anjo da morte, o demônio, e entre o filho dele. E o anjo do Senhor falou: aqui não, esse não. E quando o anjo fez assim, esse aqui não, ele viu o filho dele vomitando toda a droga, pondo para fora toda a droga, né? E ele não teve a overdose. Isso ele viu na visão, e ele ali orando e gemendo na intercessão pelo filho. No outro dia, o filho dele chegou com o olho arregalado, chamou o pai, pediu perdão para o pai, pediu para o pai orar por ele, e contou que ele estava numa festa, num apartamento, lotado de jovens, bebendo e consumindo drogas, e que vários amigos dele morreram de overdose, e ele também estava tendo overdose, mas de repente, sem que ele entendesse, veio então o vômito, ele acabou pondo para fora toda aquela droga, e ele escapou da morte, né? E aí o pai contou para ele: eu sei de tudo isso, mas como é que o senhor sabe? Porque o Senhor me deu uma visão quando eu estava orando por você, e eu vi tudo isso. Tudo que você está me contando não é novidade. Veja o valor da intercessão, veja o poder que há na intercessão, né? E eu quero dar a você aqui alguns elementos indispensáveis na oração de intercessão, para que ela seja uma oração eficaz, para que ela realmente se torne uma oração poderosa, uma oração eficaz. O primeiro ingrediente: o intercessor, aquele que se coloca diante de Deus em favor de uma ou mais pessoas, precisa amar aquela pessoa pela qual ele está intercedendo. Tem que haver empatia, tem que haver identificação, tem que haver amor. Porque se você ora por uma pessoa, mas não há amor naquela oração, se torna uma oração fria, indiferente, sem paixão, sem empatia, sem identificação. Então você tem que amar. Por isso que a oração de uma mãe e de um pai tem tanto poder. Porque uma mãe ama, né, muito o seu filho. Nasceu de dentro dela, um pai. Então a oração de um pai, uma oração de uma mãe pelo filho tem um poder extraordinário por causa desse ingrediente de amor, de identificação, de empatia. O segundo ingrediente, né? Já falei, a identificação. Quem ama se identifica com a dor, com o sofrimento, com o problema, se coloca no lugar do outro. Jesus fez isso por nós em João 17. Ele intercedeu pelos discípulos e por nós também. Que oração linda que ele fez ali, né? Terceiro, compaixão, né? Vai além do amor. Quem ama tem compaixão. Tem pessoas que a gente tem que sentir compaixão por elas. Pessoas que estão escravizadas nas drogas, escravizadas no álcool, escravizadas, né, pelo pecado, pelos vícios. E a gente tem que sentir compaixão por essas pessoas, né? Como Jesus sentiu compaixão pela humanidade quando ele estava agonizando na cruz. Aquela dor insuportável, das coroas de espinhos furando o seu crânio, causando feridas insuportáveis, aqueles cravos nos seus tendões, trazendo cãibras insuportáveis, aquela lança que perfurou. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele sentiu compaixão pela humanidade e disse para o Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E nós precisamos sentir compaixão pelas almas perdidas, pelas nações, né, que estão aí com milhões que ainda não ouviram o Evangelho. Temos que sentir compaixão. Temos que ter também discernimento, né? Discernimento, para a gente saber discernir o que é um comportamento divino, o que é um comportamento humano ou um comportamento satânico, né? O intercessor conhecerá o melhor e o pior acerca das pessoas e pelas coisas pela qual ele ora, né? Isso é importante. Discernimento na hora que você está orando, tá? O outro ingrediente
sentir o peso da intercessão. Por isso que a gente tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Paulo diz em Gálatas 4,19, ele diz: meus amados, por quem eu sinto uma dor de parto por vós. Dor de parto. Eu nunca senti dor de parto. Homem não sabe o que é dor de parto, mas mulher sabe. Você que é mãe sabe o que é uma dor de parto. Quando começa aquelas contrações, né, avisando que o bebê está para nascer. E tem mulher que sente muita dor de parto. E Paulo compara esse peso da intercessão a uma dor de parto de uma mulher grávida que está para dar à luz, né? E se você ficar atento à voz do Espírito Santo, se você orar, se você tiver comunhão com o Espírito Santo, ele sempre vai colocar esses pesos de intercessão quando alguém da sua família estiver passando por algum perigo de morte, né? Dando brecha para Satanás. E aí Deus vai colocar esse peso. Aí você fala, o que é esse peso? É uma angústia, é um alerta de Deus. Sabe quando acende aquela luz vermelha dizendo, ore por fulano, interceda. E às vezes você não vai saber por quem. Aí você vai orar em línguas, para que o Espírito Santo interceda em línguas, né? Aí ele vai assumir a intercessão. Quando você ora em línguas, vai ter o gemido intercessor do Espírito Santo. E aí é a intercessão mais eficaz que existe. Depois, lá na frente, você vai saber por quem que era, né? E isso é importante, esse peso da intercessão. Ousadia também, outro ingrediente importante na intercessão. Hebreus 4,16 diz, acheguemo-nos, portanto, com ousadia, intrepidez, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia em ocasião oportuna. Precisamos, né, ter ousadia, ter coragem para entrar na presença do Pai e reivindicar as promessas dele e nos colocar na brecha pela nossa nação, pelos missionários, pela nossa família, pelo pastor, pela igreja, né? E Deus gosta disso. Outro ingrediente, usar a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Porque às vezes tem momentos que aí você não vai mais falar com Deus. Você vai direto a Satanás e aos seus anjos. E dar uma ordem a Satanás, dar uma ordem aos demônios para soltar aquela pessoa. Todo espírito de alcoolismo, homossexualismo, lesbianismo, toda a fortaleza, toda a prisão espiritual, drogas, né, que está escravizando aquela pessoa. Você vai, no nome poderoso de Jesus, dar uma ordem a Satanás. E ele vai ter que obedecer, né? Entendeu? E isso é importante, né? Isso é importante. E quando você não souber mais o que orar, aí você vai orar em língua. Você vai dizer, Espírito Santo, eu já orei em português, já orei de acordo com a tua palavra. Agora, se eu não estou sabendo mais orar como convém, interceda agora, Espírito Santo. Aí você começa a orar no Espírito, né? E o Espírito Santo vai assumir a intercessão no teu lugar. Oh, glória a Deus! O melhor intercessor que existe é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, Romanos 8, 26 e 27. Né? Amém, amados? E eu quero encerrar essa live também dizendo que existem inimigos da oração intercessora, né? E que às vezes acaba bloqueando os efeitos dessa oração, dessa intercessão. Primeiro, falhas no relacionamento familiar. 1 Pedro 3, do 1 ao 7, deixa claro que se a gente não viver a vida comum do lar com sabedoria e discernimento, nossas orações ficam interrompidas. Como é que vocês estão vivendo aí, marido e mulher? Como é que vocês estão vivendo? Isso é importante. Coloque em ordem o casamento. Acaba as contendas, brigas, maus tratos, né? Isso é importante. Não tente desassociar a vida cristã da vida conjugal, que estão interligados, tá? Isso é importante. Segundo, falta de perdão. Marcos 11, 24 ao 26. Jesus disse, quando você estiver orando, se você se lembrar que você tem mágoa de alguém, rancor, libere o perdão para aquela pessoa. Ore em favor daquela pessoa e libere o perdão. Limpe o teu coração de mágoas, de ressentimentos. Que a falta de perdão, ela pode impedir a oração de produzir o resultado que você deseja. Outra coisa, contenda entre irmãos, né? Tiago 3,16 deixa claro.
Deus, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, em comunhão. Cuidado quando você começa a ter contendas com irmãos em Cristo, né? E fazer fofocas, contendas, difamar, aquelas rixas, né? Isso aí impede a oração, tá? Impede a oração. Outro inimigo da oração, Tiago 4,3, diz motivações erradas. Quando você ora com motivos errados, motivações do coração errado, isso também pode impedir a oração de produzir o resultado. Por isso que a gente tem que sondar o coração, né? Purificar o nosso coração para a gente ter os motivos certos na oração. Pecados não confessados, outro inimigo. Isaías 59, verso 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir nossas orações. Porém, os nossos pecados, nossas transgressões fazem divisão entre nós e o nosso Deus, impedindo que Ele nos ouça. Por isso que todos nós pecamos, não existe quem não peque. O próprio João diz, né? Se você diz que não peca, você já está pecando, você está sendo mentiroso. Mas ele diz, se cometeu o pecado, nós temos que confessar o pecado diante do Senhor, pedir perdão e nos arrepender. E nós temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, né? Outro inimigo da oração é a inversão de valores, né? É quando a gente acolhe os ídolos, porque o trono do nosso coração, como diz Ezequiel 14:3, pertence a Cristo. Cristo tem que ocupar o trono do nosso coração. Nós não podemos colocar nada acima de Deus, nem marido, nem esposa, nem filho, nem filha, nem pai, nem mãe, nem emprego, nem dinheiro, nem cargo na igreja, nem bens. Nós não podemos idolatrar nada, nós podemos amar as pessoas, mas não idolatrar. Nossa total devoção somente a Deus, viu? Não misture as coisas. Ame, mas não idolatre. Não coloque nada acima de Deus. Nós temos que amar a Deus acima de tudo, inclusive a família. Outro inimigo, falta de generosidade com os pobres. Falta de ser mesquinho, ser mão de vaca. Provérbios 21:13 diz que aquele que não atende ao clamor do pobre também clamará e Deus não o atenderá. Quem dá aos pobres empresta a Deus e este lhe pagará o benefício, diz Provérbios. Tem muita gente mesquinho, avarento, mão de vaca, né? Entendeu? E a gente precisa ser mais liberal, precisamos ser mais generosos, isso é importante, tá? Deus deu a maior prova da sua generosidade, dando o seu único filho para morrer por nós, entendeu? E nós precisamos seguir o exemplo, ser coração aberto, ser generosos no dar, no repartir, né? Outro inimigo terrível das orações é a dúvida e a incredulidade. Tiago 1, versos 5 ao 7, deixa claro que o que você for pedir para Deus, não duvide, porque a dúvida acaba roubando o efeito da nossa oração e roubando a bênção. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos duvidar no coração. A gente tem que crer que aquela oração Deus ouviu e Deus vai atender e Deus vai honrar. A incredulidade e a dúvida são as maiores ladras das bênçãos de Deus e dos milagres de Deus. Outro inimigo, né, da oração, ignorância a respeito dos nossos direitos e privilégios como filhos de Deus. Isaías 5, do 13 ao 15 e 1 Coríntios 2,12, né? Tem doutrinas por aí dizendo, esse ensinamento de direitos está tudo herético, né? Porque nós somos servos, servo, escravo não tem direito a nada. Só que Paulo diz, se você é filho, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Colossenses 1,12 diz que nós somos idôneos para desfrutar da herança. Então, nós somos servos de Deus? Sim. Temos que servir fielmente o nosso Senhor? Sim. Mas nós também somos filhos e Deus nos deixou uma herança. E Deus quer que você desfrute dessa herança. Ele te abençoou com toda a sorte de bênção.
Tem crente que ignora tudo isso, né? Outro inimigo da oração, confissão negativa. Romanos 10, 9 e Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida está no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Então, se tem uma coisa que a gente tem que eliminar da nossa boca é murmuração, confissão negativa, reclamações, murmurações, né? A gente tem que vigiar, entendeu? Nós não podemos fazer uma oração bonita de fé e daqui 5 minutos ficar murmurando, reclamando. Isso acaba anulando os efeitos da nossa oração. E outro inimigo da fé é depender da fé dos outros, né? Romanos 14, verso 22 e 23. É quando você fica na dependência da convicção e da fé dos outros. Isso é muito prejudicial, né? Cada um tem que desenvolver sua própria fé, cada um tem que desenvolver sua própria convicção na palavra de Deus através da prática da palavra. Nós não podemos ser dependentes da fé dos outros, né? Nos apoiar na fé dos outros. Quando a gente é novo convertido é diferente, né? Um bebê ele precisa do colinho do papai e da mamãe. Porque um bebê não sabe andar por aí sozinho e cuidar de si mesmo. Mas depois de alguns anos, esse bebê ele vai aprender a andar, ele vai aprender a falar, ele vai aprender a cuidar de si mesmo, né? E assim tem que acontecer conosco na vida cristã. Entendeu? Pelo tempo decorrido, Paulo diz em Hebreus 5:11, nós já devemos ser mestres e não bebês, né? Que depende de mingauzinho ou da fé dos outros, né? Então veja bem que todos esses inimigos aqui, né, prejudicam a intercessão, né? Então, por isso que nós precisamos aprender mais e mais a respeito da intercessão. E a respeito da intercessão, né, na quinta-feira que vem, que já são aquelas quintas das lives, eu vou dar continuidade a esse assunto de intercessão, tá bom? Não perca! Quinta-feira que vem, é dia 6, se eu não me engano, dia 6 de agosto, às 7h30, nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que esse ensinamento e os testemunhos tenha estimulado você. Se coloca na brecha, sua família precisa da sua oração, precisa da sua intercessão, tá bom? E Deus vai ter o prazer de honrar suas orações e salvar sua família. Pastor precisa de intercessores. Eu preciso das suas orações. A minha família, os líderes da igreja, o nosso presidente, os nossos governadores, todos precisam de intercessores, tá bom? Glória a Deus. Se você gostou, dá um curta aí, ó, e compartilhe esse ensinamento, tá bom? Feche os seus olhos, eu quero orar agora. Pai, eu quero te agradecer por esse ensinamento, por esse assunto tão valioso, tão importante. Abençoe a todos que participaram dessa live e aqueles que ainda irão assistir, Pai, posteriormente. Que o Senhor abençoe, que o Senhor estimule a cada um a se colocar na brecha, a interceder, Pai. Ensina a cada um a ser um intercessor fiel, para que nós sejamos abençoados, recebamos os seus milagres, seus livramentos e a confirmação das suas promessas. Abençoe cada lar, abençoe cada família, abençoe cada casal, abençoe cada jovem adolescente, cada criança, cada ancião e anciã, Pai. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso presidente, abençoa os nossos governantes, abençoa os missionários, os pastores, abençoe a nossa comunidade. Pai, que seja uma semana de vitória, uma semana abençoada por Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Um grande abraço para os irmãos e que Deus abençoe você e a sua família grandemente, tá bom? Deus abençoe.